Olá, alunos Univesp, bem-vindos. Em continuidade do nosso curso de matemática, nós vamos continuar o tema de polinômios. Na aula de hoje, nós vamos continuar o que estudamos na aula anterior de polinômios. Lembrando que isso é uma revisão e um aprofundamento de matérias típicas do ensino médio, dos anos pré-universitários. É uma daquelas disciplinas que muitos autores chamam de pré-cálculo, né? Mas eu não entendo como pré-cálculo, entendo como pré-vida universitária. Vai ser útil para vocês em várias das disciplinas que virão na frente. E, como vocês vão ver, né, nessa aula em particular, a gente acaba fazendo um pouco mais do que aquilo que se fazia no ensino médio. A gente já coloca num ambiente de disciplinas universitárias, disciplinas do ensino superior. Essa disciplina de polinômios vai ser importante para vocês terem bastante segurança, desenvoltura no manusear e no entender o funcionamento de funções e expressões polinomiais e expressões que são montadas a partir de polinomiais, aquelas funções que nós chamamos de funções racionais, que são as funções que são quocientes de funções polinomiais, que são quocientes de polinômios. Começo recordando o teorema de D'Alembert, que a gente já viu. Diz que se eu tenho um polinômio p de x, e lembre-se, às vezes eu confundo a expressão polinômio e função polinomial. Tem uma distinção sutil, polinômio é a expressão algébrica, a função polinomial é a função, mas muitas vezes nós confundimos. Se p de x é um polinômio, ou uma função polinomial, e vale zero num número alfa, se alfa é um número real onde o polinômio se anula, ou seja, uma raiz daquele polinômio, então o polinômio é divisível por x menos alfa. Vamos dar mais um exemplo disso. Considera o polinômio de grau 4, x à quarta menos 2x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 9x menos 10. Primeira coisa que eu sei, eu gostaria de descobrir quem são as raízes para poder fatorar esse polinômio. Fazer a divisão por x menos alfa é fatorar o polinômio. Existe um resultado que diz que quando eu tenho um polinômio de coeficientes inteiros assim, os candidatos a raízes inteiras, ninguém garante que ele tenha raízes inteiras. Mas se ele as tiver, se existirem raízes inteiras, essas raízes inteiras estão entre os divisores do termo independente, da constante. Quem são os divisores de 10? 1, 2, 5 e 7, e 10, 1, 2, 5 e 10, e com os sinais mais ou menos. Então eu tenho aqui 8 candidatos a raízes inteiras deste polinômio. Testando de uma em uma, eu descubro que 2 é raiz. E esse é um teste que eu faço individualmente. Colocando x igual a 2, eu vou obter aqui 2 à quarta, 16, 2 ao cubo, 8, com menos 2, menos 16, 2 ao quadrado, 4, com menos 2, menos 8, mais 18, menos 10, 16 menos 16 cancela, menos 8, menos 10, com mais 18 cancela também. Isso dá zero. Então eu achei uma raiz inteira. Isso me permite ter certeza que esse polinômio de grau 4 é divisível por x menos esta raiz. Então é divisível por x menos 2. Então esse polinômio com certeza é divisível e eu posso fazer a divisão com aquele método que a gente chama de método da chave de divisão de polinômios, que é uma extensão para polinômios daquela estratégia de divisão de números inteiros que a gente aprende no início da vida escolar. Isso funciona direitinho e como eu sei que é divisível, eu sei que vai dar zero, o resto da divisão, que a divisão vai dar exata, ou que a divisão vai terminar em zero. E isso me permite fatorar o polinômio, essa é a importância do teorema de D'Alembert. Em seguida, eu vou recordar como que a gente faz esse procedimento aqui. Tá? Mas, por enquanto, se eu fizer, vai ser x3 menos 2x mais 5. E o que o teorema de D'Alembert nos afirma? Que x à quarta menos 2x3 menos 2x2 mais 9x menos 10 é igual a x menos 2 vezes aquele polinômio. Como ele é divisível por isso, eu tinha certeza que se eu fizesse a divisão daria resto zero e o polinômio se escreve daquela forma, que é uma forma fatorada desse polinômio. Fatorada porque foi transformado em fator. Se você quiser continuar calculando as raízes, agora você poderia olhar para esse polinômio de grau 3. Será que ele tem raiz inteira? Se tiver raiz inteira, é divisor de 5 e continuar.
Às vezes não tem raiz inteira, às vezes as raízes não são números inteiros e a gente tem métodos para calcular essas raízes, muitas vezes métodos numéricos computacionais. Esse resultado é mais geral. Qual que é o resultado geral? Dois polinômios P e Q, eu vou dividir o polinômio P pelo polinômio Q. Tipicamente, nós só fazemos isso quando o grau de P é maior ou igual que o grau de Q. A gente não divide um número pequeno por um número grande. Eu não vou dividir um polinômio de grau baixo por um polinômio de grau alto. Mas se o grau do P for maior que o grau do Q, eu consigo escrever, fazendo a divisão, consigo escrever que o polinômio inicial P é o polinômio Q vezes um segundo polinômio, isso também é um polinômio, mais um resto da divisão. E que o grau do resto é menor que o grau do Q. Já vai ficar claro para vocês que isso é uma extensão do teorema de D'Alembert. E isso também é uma extensão da ideia básica de divisão de números inteiros. Lembra que quando a gente vai dividir, a gente tem um número dividido por um certo número, dá um certo resultado na divisão e tem um certo resto, e o resto é menor do que o número pelo qual estou dividindo? Então, para polinômios funciona de forma análoga. Eu faço a divisão deste jeito, P dividido por Q dá um polinômio A e um polinômio R. O polinômio P é igual a este vezes esse, A vezes Q, mais o resto. Na divisão de números, o resto é menor do que o Q. Na divisão de polinômios, é o grau do resto que é menor do que o grau do Q. E esses polinômios são únicos. O resultado da divisão, as duas grandezas que aparecem como resultado de se fazer essa divisão, é o A e o resto. Então, vou dar agora um exemplo numérico de como é que a gente procede para fazer todos os passos da divisão de dois polinômios. Vamos pegar esse polinômio de grau 4, x à quarta, mais x3, menos 5x2, menos 3x mais 1. E o polinômio Q será o polinômio x2 mais x. Então, um polinômio de grau 4, um polinômio de grau 2. Vamos determinar o A e o R para que aquela igualdade seja verdadeira. Se nós pensarmos um pouquinho em termos do resultado anterior, o grau do resto tem que ser menor que o grau do Q. Então, eu já sei que tipo de polinômio que vai aparecer no resto. Como o Q é de grau 2, o resto tem que ter grau menor. Então, qual que é a expressão máxima que o resto pode ter? O resto pode ser, no máximo, um polinômio do tipo ax mais b. Se o A for diferente de zero, é um polinômio de grau 1. Se o A for igual a zero, é um polinômio de grau 0, constante b. E poderiam ser A e B, ambos nulos, e o resto ser nulo, que é o que ocorre quando a divisão é exata, como no primeiro exemplo que eu acabei de dar, em que a divisão era exata e, portanto, não tinha resto, o resto era zero. Também dá para lembrar que se esse resto vai ter grau pequeno, grau 1, no máximo 1, esse P tem grau 4 e esse Q tem grau 2, adivinha qual vai ser o grau do A? Tem um de grau 4, que vai ter que ser escrito como esse produto, esse grau é baixo, então este A tem que ter grau 2 também, para que junto com o Q, no produto dos dois de grau 2, tenha um x2 no A, tenha um x2 no Q, que vão se multiplicar, quando nós pensarmos em termos de uma distributiva aqui, reproduzindo o grau 4, que é o grau do P. Então eu já sei, antes mesmo de começar a fazer a divisão, que o grau do A vai ser 2 e que o grau do R é no máximo 1, o R pode ser no máximo ax mais b. Como é que nós procedemos para fazer isso? Bom, x4 mais x3 menos 5x2 menos 3x mais 1, vou dividir por x2 mais x. Procedo como na divisão de números naturais. O que eu coloco aqui que multiplicado por esse se aproxime desse? Bom, no caso de polinômios, o raciocínio é quase isso. Eu vou colocar um termo, um monômio, um x quadrado, um 2x quadrado, vou colocar alguma coisa com x, que multiplicado por esse x2 comece a reproduzir isso, pensando que eu quero obter isso.
Bom, como aqui é x2, eu tenho que colocar aqui um outro x2. Esse x2 vezes esse x2 e x, aí eu faço o produto, escrevo aqui. x4 mais x3. Subtraio a linha de cima da linha de baixo. Era assim que nós fazíamos também na divisão de números naturais, lembra? Subtraindo x4, x4 cancela, x3 e x3 cancela, isso menos, não tem nada aqui, reproduziu. Menos 5x2, menos 3x mais 1. Agora eu continuo a divisão. Agora o que eu coloco aqui debaixo da chavinha, para que multiplicado pelo x2 mais x se aproxime desse. Bom, eu já tenho x2, então se eu colocar mais x aqui, vai virar um x3 e aí vai passar do grau desse. Então não, vou colocar constante, como aqui eu tenho menos 5x2, eu coloco lá menos 5. Porque daí quando eu multiplico menos 5 por x2 dá menos 5x2, lembre que em seguida eu vou subtrair, não é? Olha como é parecida com a divisão de números, eu vou subtrair e vai cancelar esse termo. Bom, menos 5x2 e com o x menos 5x. Subtraio. Esse menos esse se cancelam, são iguais. Observe, a gente monta a expressão para que fiquem iguais e desapareça no cancelamento. A cada subtração vai abaixar o grau do polinômio, porque eu coloco aqui exatamente o que tem que ser multiplicado por lá para que reproduza o grau daqui. Na subtração cancela, abaixa o grau. Óbvio, não é? Então esse cancelou, menos 3x menos 5x fica menos 3 mais, aqui dá um 2x mais 1. Esse menos esse, fica mais, é 0 ali, então fica 1 menos 0 que dá 1. E esse grau é menor que o x2 mais x. Então a divisão parou. Quais são as conclusões? Os polinômios eram divisíveis um pelo outro? Não. O de grau 4 não era divisível pelo de grau 2. A divisão não deu exata. Não obtivemos resto zero. Ótimo, mas qual é a interpretação disso? É que x² mais x3 menos 5x2 menos 3x mais 1 é igual a esse polinômio vezes esse mais o resto, que é um de grau menor. Então é assim que funciona a divisão de polinômios e é importante que vocês recuperem esta técnica. Isso permite simplificarmos expressões. Por exemplo, olha para essa expressão racional, isso chama-se função racional, quociente de duas expressões polinomiais. Eu vou simplificar essa expressão. Eu pego o polinômio de cima, divido pelo de baixo. É exatamente a conta que nós acabamos de fazer. Dividindo pelo de baixo, eu obtenho que o de cima é igual a x2 mais x, x2 menos 5, mais o 2x mais 1. Manipulação de frações. Se comporta como frações de números. Esse pedaço dividido por esse, cancela o x2 mais x, cancela com x2 mais x, sobra o x2 mais 5. E esse pedaço dividido por esse, que não tem como cancelar, o grau de cima é menor que o grau de baixo. Quando o grau do polinômio de cima é menor que o grau do polinômio de baixo, não tem como dividir. Nós só fazemos divisão de polinômios quando o grau em cima é maior ou igual que o grau de baixo. Quando o grau é menor, eu não tenho como fazer divisão. Posso fazer ainda uma certa simplificação que eu vou explicar em seguida. Chama-se técnica de decomposição em frações parciais. Eu vou pegar essa expressão 2x mais 1 sobre x2 mais x e eu vou escrevê-la de uma forma um pouco mais simples. Não é com divisão de polinômios. Repito, não posso fazer porque o grau de cima é menor que o grau de baixo. Mas eu vou decompor em frações parciais. O que é isso? Eu vou escrever o 2x mais 1 sobre x2 mais x como soma de duas frações mais simples. Uma constante sobre x e uma constante sobre x mais 1. Então, primeira coisa, perceba que essas duas frações são mais simples de se trabalhar com elas do que essa fração total. Segunda pergunta, como é que eu sabia, quando eu olhava para o 2x mais 1 sobre x2 mais x, como que eu sei que a decomposição em frações parciais que vai funcionar é com x e x mais 1 embaixo? Ideia geral, funciona sempre. Fatora o polinômio de baixo. Quando você fatora o polinômio de baixo,
escreve o x2 mais x como x mais 1, grau 1 e grau 1. Aí eu escrevo constante sobre grau 1, constante sobre grau 1. E eu sei que sempre vai ter um A e um B que tornam essa sentença verdadeira. Como que eu obtenho esse A e esse B? Olha que bonito que é esse resultado. Ele sempre vai funcionar. Eu quero que o 2x mais 1 sobre x mais 1 se escreva como a soma, essas são as tais frações parciais. A sobre x, B sobre x mais 1. Se eu fizer a soma aqui, x mais 1 é o produto, né, dos dois termos, é o que entra no lugar do menor múltiplo comum, divido por x, dá x mais 1, vezes A, fica A, x mais 1. Divido por x mais 1, fica x, vezes B, bx. Faço as distributivas e reagrupo. Observa que fica AX mais A mais BX. AX mais BX, eu ponho x em evidência, A mais BX mais A, sobre x mais x vezes x mais 1. Compara o inicial com o final. Eu tenho denominador x mais 1, denominador x mais 1. Claro que o denominador vai ser o mesmo. Eu comecei pegando o denominador, fatorando, quebrando em frações, cada uma com um pedacinho do denominador. Depois, quando eu fiz a soma, voltou a ter o produto dessas parcelinhas e ficou x mais 1, que era o que estava aqui. E em cima ficou uma expressão que tem coeficientes desconhecidos, A e B. Mas se o denominador é igual ao denominador, os numeradores têm que ser iguais. Aí esse coeficiente de x, que chama-se princípio de igualdade dos polinômios, esse coeficiente de x é A mais B. Aqui o coeficiente de x é 2. Então A mais B é 2. O termo independente aqui é A. O termo independente aqui é 1. Então A tem que ser igual a 1. E pronto, calculei A e B. A é 1, colocando A igual a 1 aqui, sai que o B também é 1. Então, aquela igualdade se realiza, ela é verdadeira com A e B iguais a 1. Voltando para as nossas expressões, essa função racional, primeiro eu fiz a divisão dos polinômios, escrevi como x2 menos 5, 2x mais 1 sobre x2 mais x. Aí eu fiz frações parciais nesse 2x mais 1, x2 mais x, e virou 1 sobre x mais 1. Então, esta função polinomial, essa função racional, quociente de polinômios, tem uma versão a mais simplificada possível, que é essa expressão final. Resultado de eu fazer a divisão de polinômios e de fazer a decomposição em frações parciais. É rica essa técnica, né? E bonitinha de ver como que ela funciona de um jeito... É elegante, né, o jeito como ela funciona. Um outro resultado que às vezes é útil sobre polinômios é um resultado simples, que é o resultado do resto. Quando você divide um polinômio por x menos alfa, o resto é sempre igual a p de alfa. Eu comecei a aula lembrando que se esse alfa era raiz, a divisão dava exata. Ora, se esse alfa é raiz, p de alfa é zero. Se p de alfa é zero e ele é o resto, é porque o resto é zero, então a divisão deu exata. Então, o teorema de D'Alembert é um caso particular disso, tá? Com o qual eu comecei a aula de hoje. Exatamente o que esse resultado está dizendo? Observa o seguinte. Vamos dividir p por x menos alfa. Dá um polinômio A e um resto. O grau do resto é menor que o grau do x menos alfa, mas x menos alfa tem grau 1. Então o resto tem que ter grau menor que 1, ou seja, tem que ser constante. Então o resto é uma constante. Que constante? Coloca p de alfa aqui, coloca x igual a alfa. P de alfa dá A de alfa menos alfa que dá zero, então tudo isso dá zero. P de alfa igual a constante, ou seja, essa constante que é o resto é o valor p de alfa. Juntei duas coisas, uma que eu percebi que o grau era menor que 1, portanto era uma constante, aí substituí por alfa, deu exatamente o p de alfa. Isso nos permite saber, às vezes, coisas sutis. Pega esse polinômio x elevado a 100 menos 3 vezes x elevado a 99 mais 4. Polinômio de grau 100. O resto da divisão por x menos 1, se eu fizer a divisão por x menos 1, claro que vai dar uma divisão extremamente trabalhosa, não vou fazer essa divisão. Imagine fazer com aquele método da chave a divisão de x elevado a 100 menos 3x elevado a 99 por x menos 1. Vai dar um polinômio de grau 99, uma conta extensa. Mas o resto da divisão é igual a 2. Não é 2 fatorial, não. Esse 2 é de exclamação, de surpresa. Por que é 2? Basta você calcular p
de 1. Quero dividir por x menos 1, x menos alfa, faz p de alfa. P de 1 é 1 elevado a 100, que dá 1, menos 3 vezes 1 elevado a 99, que dá 1, então fica 1, menos 3, mais 4. 1 menos 3 é menos 2, mais 4, 2. Então o resto dessa divisão é 2, sem que eu precise fazer a divisão. Esse resultado muito bonitinho chama teorema do resto. Com essas duas aulas de polinômios, eu espero que vocês estejam bastante fortes para, na continuidade dos nossos estudos, vocês, toda vez que tiverem que manipular polinômios, não tenham dúvidas de como fazê-lo. Tá bom?